Estamos de volta. Hoje, conversando com o excelente advogado criminalista, Dr. Mauro Otávio Nassif. Dr. Mauro, vamos assistir o depoimento da presidente Dilma Rousseff, em que ela diz que se casos suspeitos de corrupção na Petrobras tivessem sido investigados durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o esquema descoberto pela Lava Jato não ocorreria. O que o doutor acha desse depoimento da presidente? Põe na tela. Se em 96, 97 tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos, praticando atos de corrupção. A impunidade, isso eu disse durante toda a minha campanha, a impunidade, ela leva água para o moinho da corrupção. Então, hoje eu acho que um passo foi dado no Brasil. E é esse passo que nós temos de olhar e valorizar. Nós, atualmente, todos os órgãos não têm engavetador da República, não têm controle sobre a Polícia Federal, nós não nomeamos pessoas políticas para os cargos da Polícia Federal. E isso significa que junto com o Ministério Público e junto com a Justiça, todos os órgãos do Judiciário, está havendo no Brasil um processo de investigação como nunca foi feito antes. Não que antes não existia, é que antes não tinha sido investigado e descoberto. Um verdadeiro absurdo. Eu vou dar para você a minha opinião. Primeiramente, antes de falar da Dilma, que é um absurdo esse comentário dela, eu quero dizer para você o seguinte, que o Lula, quando ele foi tentar a reeleição, ele foi orientado, ele foi instado a não tentar a reeleição por causa do mensalão. Sim. Ele já estava completamente... Desgastado completamente, mas ele insistiu e ganhou legitimamente do ponto de vista aritmético. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Dilma, ela foi eleita, indicada pelo Lula, completamente despreparada para o cargo de presidente da República. Aonde eu quero chegar é o seguinte, lembra muito a argumentação da Dilma em relação a essa questão de investigar a Petrobras na época do FHC, etc. Esse tipo de argumentação lembra muito o Collor. Sim. O Collor também estava indo por esse caminho, sim, até chegar no impeachment. Você se lembra que o Collor, sim, na televisão, com a gravata mal colocada propósito, lembro, ele pedia, vamos ficar do lado do governo, saiam à rua de verde e amarelo, e todo mundo saiu de preto. A Dilma está seguindo esse caminho. Não tem nada que investigar Pedro Álvares Cabral, ou então Monteiro Lobato. O problema é que ela eu sou favorável do impeachment calmo, o sim, impeachment jurídico. Eu não sou Rottweiler, eu não sou Pitbull, eu sou um homem calmo, tranquilo, está na lei. Então, o problema... Bem colocado, viu, doutor Mauro? Muito bem colocado. O problema é que ela era a presidente do Conselho Gestor da Petrobras quando foi comprada a Pasadena com um prejuízo inacreditável. Então, existe base para o impeachment, isso que ela está falando. Vamos investigar o FHC. Aliás, o FHC já respondeu muito bem. Muito bem. Isso lembra muito, desculpe insistir, a argumentação do Collor. O Collor também, antes que o impeachment fosse levado à Câmara dos Deputados, o Collor também usava esse tipo de argumento absurdo, ridículo, patético, esdrúxulo. Então, aí houve o impeachment. E agora, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ele é um homem ponderado e ele pode receber, porque o artigo 14 da lei do impeachment. O artigo 14 da lei do impeachment, qualquer pessoa... Porque a denúncia que fala a lei do impeachment não é a denúncia ministerial. Não. É uma denúncia popular. Então, na minha opinião, a Dilma está com medo do impeachment. Não há necessidade de manifestação nenhuma. Há base para isto.
Porque tudo que se faz, tudo que se fala aqui, caríssimo telespectador, é bom que se diga, nós temos muito respeito ao cargo ocupado pela senhora Dilma Claro, Rousseff, é democracia. porque ela é a presidente deste país. Então nós temos muito respeito. Isto é muito bom que se diga. Laércio, se você me dá uma parte. Pois não, claro. Laércio, nós que vivemos a época da ditadura militar, é muito bom que o Brasil viva hoje numa democracia. Claro. Nós vivemos numa democracia. O governo é horrível, o governo é péssimo, mas nós estamos melhor do que numa ditadura. Claro que estamos. Então, dentro da democracia, tem a lei do impeachment. A lei do impeachment pode dar entrada, o Eduardo Cunha que vai receber e vai processar e será julgado o impeachment ou não. Muito bem. Até o Bill Clinton sofreu impeachment. Claro. Doutor Mauro, tem um vídeo em que o ministro Gilmar Mendes fala sobre fraude nas eleições. Roda o VT. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora à internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja aí, as palavras têm força. Que diz que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer eu sou capaz de fraudar uma eleição? Então, doutor Mauro Otávio Nassif, como se pode avaliar um depoimento forte e, se possível, de ter acontecido, já que se encontram indícios de materialidade e autoria para o indiciamento? Eu discordo totalmente do Gilmar Mendes. Opa, vamos lá. Totalmente. O doutor Gilmar Mendes é muito inteligente, muito enfático, mas os argumentos que ele está falando sobre as eleições foram limpas. As eleições foram legítimas. Se a Dilma, eu discordo, eu divirjo dele totalmente. Isso não é argumento para o futuro do Brasil, para o futuro do impeachment, para o futuro do que vai acontecer. Se a Dilma, ela no programa, no conteúdo programático da Dilma, se ela, como o Gilmar Mendes já suscitou, e outros também, se ela levantou no programa dela elementos, programas, ideias, e ela não está cumprindo, em parte ou totalmente, isso não é base do impeachment. Mas o que é isso? Seria um estelionato eleitoral, uma mentira? Sim, seria uma inverdade. Uma inverdade. Seria o João Santana, que é o publicitário dela, ela entrou em contato com o João Santana e resolveram tomar um caminho para fazer a campanha, para ganhar a eleição e dizendo para angariar votos. Isso não é base do impeachment. Isso não pode, numa democracia, a pior coisa do mundo, Laércio, é a ditadura. Sim, mas isso pode acontecer, doutor Mauro? Falar coisas que, afinal de contas, o povo está ansiando. Mas isso é um problema de credibilidade. Isso é um problema de confiabilidade no governo. O governo, por exemplo, que não eleja os deputados agora do PT, como não elegeu o presidente da Câmara. A Dilma queria que fosse do PT e foi o Eduardo Cunha. Do PMDB. Mas do PMDB. Isso que eu estou dizendo para você é que essa questão da eleição, essa proposta de eleição, essas ideias que não foram cumpridas ou que foram mal colocadas, isto não impugna o governo. Isso não é base do impeachment. Você não pode fazer... Não, eu concordo com você. Você não pode fazer o impeachment porque o conteúdo programático da eleição da Dilma, ela foi desvirtuada. Claro, esses não são os fundamentos do impeachment. O fundamento é a Petrobras. O fundamento é a delação premiada. O fundamento é que o Paulo Costa, o principal delator, quando ele foi demitido da Petrobras, entre aspas, ele não foi demitido, quando ele foi afastado, ele foi elogiado.
Todos elogiaram. Mas então, dizem que ele não foi demitido. Ele é que sim, ele então, pediu a demissão. Quando ele pediu a demissão, ele foi elogiado. Sim. Pelos membros da Petrobras. Então, eu discordo do Gilmar Mendes, porque essa questão das eleições é coisa do passado. Inclusive, o Aécio Neves, não sei se você soube, ele postulou a cassação da eleição da Dilma. Você soube disso? Eu soube sim. E o Superior Tribunal Eleitoral negou. Não claro. tem base para cassação nenhuma. Não, claro. Se ela falou uma coisa e não está cumprindo, isso é uma coisa que tira a credibilidade dela. Tira a credibilidade dela. Tira a confiabilidade, mas não confiabilidade. Mas não como disse o Gilmar Mendes, que isto poderia ocasionar a queda. A queda é a Petrobras. É o fundamento principal. Ela é responsável. É o fundamento principal. Pelo maior escândalo ocorrido no Brasil desde Pedro Álvares Cabral, desde Cristóvão Colombo. Compreendeu? Sim. Ela é responsável, porque ela era, diz ela, mas a passagem é tudo, é uma corrupção total. Esse agora, se ela teve um conteúdo programático e não está cumprindo, esse é outro problema, não é caso de impeachment. Bem, doutor Mauro, eu queria fazer uma pergunta bastante importante, que eu tenho a impressão que o telespectador está esperando por ela. Porque, afinal de contas, nós temos um judiciário forte. Não há dúvida nenhuma. O mensalão, né? Dos 3 poderes, nós temos um poder forte, que é o judiciário. O mensalão condenou José Dirceu. E agora, felizmente, nós temos um judiciário, como eu complemento, forte no tocante a processo que está sendo conduzido pelo brilhante juiz Sérgio Moro. Então eu pergunto a você, o que você acha do desempenho desse magnífico juiz Sérgio Moro? Eu já vou responder, não gosto do Sérgio Moro. Eu não gosto de ninguém. Eu já vou explicar por quê. Você não gosta de ninguém, doutor? Não, eu sou um homem sincero. Você quer que eu... eu sou um homem sincero. Não gosto da condução do processo dele. Eu já vou chegar lá. Mas o que eu quero contar para você, antes de falar do Sérgio Moro, é o seguinte, é que nesse programa aqui eu falei para você que o José Dirceu seria preso. Seria preso e condenado. E você até não concordou comigo na época. Você se lembra disso? Lembro, claro que eu lembro. Eu falei, o Carlos Aires Brito vai colocar o mensalão em julgamento. Quando o Lula interveio. Você se lembra que o Lula interveio junto com o Nelson Jobim e com o Gilmar Mendes para não colocar o mensalão? Muito bem. Então, eu já vou chegar no Sérgio Moro. O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil mudou, o Brasil cresceu. O Brasil, depois do mensalão, é um outro país. O Joaquim Barbosa, apesar de eu não gostar dele também, o Joaquim Barbosa ele foi firme. Ele foi firme na condução do mensalão e os maiores nomes do PT foram condenados, o José Dirceu, o José Genuíno, o João Paulo Cunha, o tesoureiro. Então, foram condenados, cumpriram pena. Eu não concordo com o motorista de táxi que me trouxe aqui, que ele falou, mas o mensalão foi julgado, mas acontece que o José Dirceu já está livre. Não importa isso, não importa. Importa que ele foi condenado. Mas então, antes que você fale do Sérgio Moro... Mensalão, mas antes que você fale do Sérgio Moro, eu quero tomar uma carona nessa sua reflexão e perguntar, como você é um excelente processualista, você acha que esta vantagem que estes condenados do mensalão estão tendo de prisão domiciliar, entre aspas... É válido. É válido para eles? Perfeitamente. O José Dirceu já cumpriu 8 meses de regime fechado. Mas eu continuo perguntando. É válido. Se é válido para esses que, naturalmente, tomaram a direção, a pior direção que existe para o país. Para o país. Você acha, então, que alguém que está preso lá em qualquer tipo de cadeia, hoje, que tem uma pena de 6 anos, não deveria também ficar preso em casa? Não deveria. Deveria. Cada caso é um caso. Acontece que a pena do José Dirceu, do João Paulo Cunha, são penas pequenas, não são penas de 12, 13, 15 anos. E por que é essa diferença entre a pena pequena dada a eles e a pena grande para o Marcos Valério? Então, veja bem, cada caso é um caso, cada imputação é uma imputação. Uma tem crime continuado, o outro não tem. Mas aonde eu quero chegar... Mas todos têm crime continuado. Não, mas veja bem, mas aí a dosimetria, Laércio, foi feita pelo tribunal
pelo Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado. O que eu quero dizer para você, antes do Sérgio Moro, é o seguinte: eu entendo que a justiça no Brasil mudou depois do mensalão. Não há dúvida. Eu entendo. Concordo. José Dirceu, ele era para ser o presidente do Brasil. O José Dirceu seria indicado pelo Lula no lugar da Dilma. Ele seria o seu presidente hoje. José Dirceu, hoje, seria reeleito. Então, o mensalão, o Celso de Mello falou tudo sobre o mensalão. Falou quem era o PT, o que o PT pretendia no mensalão. O decano falou muito bem. Então, eu entendo que a justiça do Brasil mudou. O meu motorista de táxi hoje disse: não mudou nada, o José Dirceu está livre. Não é verdade. Ele foi processado. Cumpriu uma pena. Foi processado, foi humilhado. Ele cumpriu uma pena. Ele foi humilhado, ele foi jogado no cárcere. Muito bem. Muito bem. Então, a justiça do Brasil mudou. Hoje, depois do mensalão, as coisas mudaram, na minha opinião. Elas se metamorfosearam completamente do ponto de vista da justiça. O Sérgio Moro é um homem honesto, correto e culto. Porém, eu não gosto da condução que ele faz do processo. Mas por quê? Ele intima os advogados por telefone, o que está fora da lei. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região proibiu o Sérgio Moro de intimar por telefone. Ele continua intimando. Ele é muito... Você acha que esse é um ato autoritário? Acho que é autoritário, claro. A maneira de reperguntar, a maneira de fazer perguntas que o Sérgio Moro faz, eu não concordo. Eu não concordo com a maneira que ele faz as perguntas. A maneira que ele faz as perguntas tem um colorido. Você acha que é indução? Acusatório. É indução? Exatamente. Os despachos dele têm colorido. E digo mais para você, na minha opinião, eu não sou advogado do caso. De nenhum réu. Eu entendo que o foro competente não é do Sérgio Moro, é do Rio de Janeiro. Sim, porque a Petrobras é no Rio de Janeiro. O foro competente não é do Paraná. Você se lembra quando... Não, mas lá é que ocorreram alguma coisa no sentido de se caracterizar a competência jurisdicional. Não, eu discordo. A competência jurisdicional é do Rio de Janeiro, na minha opinião. Você se lembra do caso da Portuguesa de Desportos? Lembro, claro. Do Sidney Benetti? Onde havia aqui ou no Rio de Janeiro, o Sidney Benetti, seu colega desembargador, sim, ele decidiu que o foro competente seria do Rio de Janeiro. Para começar, eu entendo que o foro competente não é do Sérgio Moro, é do Rio de Janeiro. Mas aí é uma questão jurídica muito complexa. Eu não gosto da condução dele. Eu não gosto da maneira pela qual ele faz as perguntas. Mas é um magistrado sério, honesto e correto. Sim, mas há uma correlação nessa parte. Eu inclusive, eu acho que ele está adotando todas as posições possíveis e imaginárias. Inclusive, ele se abastece até na Lei 9.099/95, onde há a possibilidade de você intimar o agente por telefone. Você sabe muito bem disso. Eu sei, mas a lei da celeridade federal tudo bem. Não permitiu. Tudo bem. Bom, não permitiu, mas eu acho que há possibilidade. Não é um ato de autoritarismo, não. Na minha visão. Entendi. Na minha visão. Eu, inclusive, acho que ele está conduzindo muito bem o processo e, oxalá, ele termine com bastante sucesso, não é? Fazendo justiça. É isso que nós queremos dizer. É chamado como novo Joaquim Barbosa. Eu não tinha ouvido falar nisso. O Joaquim Barbosa não foi o condutor do Mensalão? Foi. Ele é o condutor do Petrolão. Sim, mas isto é uma coincidência, não é? Uma coincidência de condutores, na verdade. Mas para mim, ele é bastante competente e tenho certeza absoluta que nós vamos chegar a um denominador comum para o bem da sociedade. Porque o que nos interessa, doutor Mauro Otávio Nassif, é a sociedade, é o Brasil, é esta nação maravilhosa que nós temos. Você me permite uma parte? Permite. Aliás, a palavra é toda sua. Nessa defesa da sociedade que você está falando, que todos nós, todos os cidadãos brasileiros estão a favor de um Brasil melhor,
O impeachment é um Brasil melhor. Claro que é. Dentro disto tudo, Laércio, dentro dessa objetividade de um Brasil melhor, da descoberta da verdade, eu sou totalmente favorável à delação. Delação premiada. A delação premiada é uma coisa maravilhosa. Ela é uma coisa maravilhosa, inclusive para o advogado. O advogado com a delação premiada, ele tem um cardápio de opções. Ele opta por uma opção ou por outra. A delação premiada, que nasceu na Itália, como você sabe muito bem, a delação premiada eu sou totalmente favorável, porque ela traz para o bojo do processo informações importantes que poderão ser cruzadas com outras informações. E mais uma coisa que pouca gente sabe, é o artigo 4º da lei da delação premiada, que é a seguinte: a delação premiada é possível até depois de condenado o réu. Claro, nós sabemos disso. Você sabe disso porque é desembargador. Mas esta é a então, a delação premiada, ela não está classificada no patamar da opção ou em outro lugar, a não ser o quê? No judiciário. Então, mas veja bem, Laércio. É o judiciário. Você falava que a competência é do judiciário. Não, você falava que todos nós queremos um Brasil melhor. Óbvio. A delação premiada é um caminho para um Brasil melhor. Sim. Como foi um caminho para uma Itália melhor. Sim. Não foi? Sim. Então, quer dizer, eu vejo muitos colegas meus, inclusive o José Carlos Dias, eu discordo. Ele sempre diz, não é delação premiada, é traição premiada. Eu não concordo. Não é traição. A delação premiada, ela vai no âmago da questão. Ela procura a verdade real. O objetivo é esse, procurar a verdade real. Para o bem da nação. Para o bem do povo. É destruir a versão originária, não é? Para se buscar a verdade real. Exatamente. A delação premiada é uma arma maravilhosa, inclusive, repito, para o próprio defensor. O defensor ele tem um cardápio de opções. Então, vamos fazer um Brasil melhor, vamos melhorar. Depois do mensalão tudo melhorou. Eu sou otimista, sou a favor do impeachment. Mas não vou participar dessa passeata do dia 15 de março. Não, eu acho que você tem razão. Porque não há necessidade, está na lei. Está na lei. Agora, o que eu digo é o seguinte: nós temos sempre que ter, a delação premiada faz parte disso. Nós sempre temos que ter em mente o seguinte: o poder emana do povo. Claro. Óbvio. Em seu nome é exercido. Pronto, final. A delação premiada procura a verdade para dar ao povo a opção de escolher. Hoje em dia, Laércio, para encerrar a minha participação, hoje em dia você conversa no táxi, conversa na padaria. Hoje em dia, as pessoas não estão mais acreditando no PT. É verdade. Acreditavam, agora não. As pessoas estão preocupadas, estão com a pulga atrás da orelha. O povo merece respeito. É verdade. Muito bem, doutor Mauro Otávio Nassif. Eu fiquei muito lisonjeado em tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Você sabe que eu o admiro profundamente, você sabe que eu tenho por você um respeito muito grande, não só pela sua pessoa, pela sua dignidade, não é? Porque você é um advogado correto, mas também pelo seu saber jurídico. E isto é muito importante, você demonstrou aqui nesse programa. Eu acho que as suas considerações finais devem ser colocadas para que o povo, a sociedade também tenha mais alguma palavra sobre aquilo que você quer dizer. Laércio, as minhas considerações finais vão ficar em 59 segundos. Posso marcar? Primeiramente, pode marcar. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Você é um desembargador criminal respeitado no Brasil inteiro. E estar aqui, para mim, é um privilégio. Muito obrigado. Eu quero terminar, nesses 30 segundos finais, dizendo o seguinte: o impeachment da Dilma não é nada de absurdo, não é nada de Rottweiler,
não é nada de pitbull, não é nada de explosivo. É uma coisa que está na lei. Natural. Natural. Vamos cumprir a lei e vamos chegar a uma conclusão. Eu quero agradecer muito a você por ter vindo aqui no programa Direito e Justiça em Foco e ter se pronunciado da forma brilhante como o fez. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mauro. Muito obrigado, digo eu. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat contre ce sort. La musique est mon sweetest tabou. La musique est mon sweetest tabou. Trop égoïste, comme une tempête, elle envahit mon corps, mon air. C'est un mystère qui rend fou. Un univers où se confondent la nuit, le jour. Tout devient possible.